horas lentinas à luz da Lei 13.467. Eu escolhi esse tema tendo em vista que a reforma trabalhista ela veio e impactou de certa forma a vida dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores rurais, a qual eles tinham, essas horas eram muito significativas porque eles moram muito longe dos serviços. Então, muitas pessoas na sociedade hoje não entendem o motivo, o que aconteceu na reforma, se foi uma reforma que ajudou as pessoas ou se foi uma reforma que desprotegeu os trabalhadores. Mas as horas lentinas foi um dos institutos que causou mais impacto, foi o das horas lentinas, porque ele não foi alterado, ele foi extinto. Então, por isso, esse tema se torna de grande relevância para mostrar para as pessoas que essas horas eram muito significantes, que muitas vezes os trabalhadores eles tinham as horas, mas eles não sabiam qual instituto que eles estavam amparados, e hoje eles não têm mais esse amparo. Então, o que são essas horas lentinas? As horas lentinas são aquelas horas de percurso, de ida e volta para casa, itinerário, casa. Esse itinerário de serviço, é o pagamento dessas horas, desse tempo que ele desloca da sua casa. No entanto, há dois requisitos que ele deve ser obedecido para que seja instituída as horas: local de difícil acesso ou não servido por transporte público. A lei não diz se é local de difícil acesso e servido por transporte público. Ela diz que um dos dois requisitos já é válido. No entanto, a doutrinadora Volia Bonfim, ela diz que se um dos requisitos não estiver presente, não é caracterizado aos lentinos. Ela vai contra a própria súmula, que é a súmula 90 do TST, diz que é um dos dois requisitos. Mas se o empregado, mesmo que ele mora, a empresa esteja no local de difícil acesso e o empregado ali, ele vai para o serviço de condução própria, aí não é devido esse tempo e nem essa remuneração. Tem que ser transporte fornecido pelo empregador. Pode ser um barco, aeronave, carro, pode ser qualquer tipo de transporte, desde que o fornecimento vem do empregador e pode ser próprio ou de terceiros. A mera insuficiência de transporte público, ela não caracteriza horas lentinas, mas a incompatibilidade caracteriza. A incompatibilidade aí, ela seria aquele tempo que se o empregado chega para trabalhar 3 horas da manhã, não há coletivo. Então, há incompatibilidade de horários. Nesse sentido, o empregado tem que receber as horas lentinas se o empregador fornece as horas. Aqui um histórico de onde é que está positivada a lei, as horas lentinas. Ela era positivada aqui, no artigo 4º, ali no artigo 4º da CLT. Mas era muito pouco regulamentada, não falava diretamente, falava que era disposição do empregador, ele estava guardando, executando ordem, mas não falava das horas lentinas exatamente. No entanto, passou-se os tempos e verificou-se que os trabalhadores das minas de solo, eles estavam despendendo muito tempo até chegar nos locais de trabalho. Eles passavam tempos trabalhando e até chegar no local de trabalho era 2 horas, 4 horas de percurso, porque eram nas profundidades. E em situações semelhantes estavam também os portuários, porque até chegar ao alto mar, eles despendiam muito tempo. Então verificou-se essa necessidade e não foi regulamentado outro artigo, mas mudou o conceito do artigo, não mudou a lei, mas mudou o conceito, flexibilizando as normas, dizendo que esse tempo, do momento que o empregado sai de casa, ele já está à disposição do empregador. Aí o legislador, ele percebeu a importância de legislar, e legislar a súmula 90 em 1978, a súmula 90 do TST, e regulou a incompatibilidade de horários, que já foi dito, e regulou também a média suficiente de transporte público, e falou também que se a metade do tempo for despendido e a metade não ter transporte público, já é devido ao empregado esse horário. Então, ao decorrer dos anos, teve uma lei 10.243 de 2001 e foi positivado na CLT, no artigo 58, parágrafo 2º, que o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho para seu retorno por qualquer meio de transporte não será considerado como na jornada de trabalho, salvo se tratando de local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecer a condução. Então, foi regulamentado no artigo 58 e já não era mais algo da súmula, já vem para a CLT já ampara o trabalhador. Então, vem a reforma trabalhista. O que a reforma trabalhista fez? Ela tirou esse direito do trabalhador. Agora o tempo, mesmo que se for local de difícil acesso, não é considerado mais. O artigo 58 agora foi mudado, não será mais computada a jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. E aqui
Agora vamos lá. O que é a reforma trabalhista? Por que ela foi alterada? Por que houve essa necessidade de alterar a reforma trabalhista? Há 75 anos, o nosso país era um país rural. Ele não tinha urbanização, era um país muito pouco industrializado. Então, houve-se uma necessidade de regulamentar leis e o presidente Getúlio Vargas, ele, em sua competência soberana, ele regulamentou a Justiça do Trabalho, criou a CLT e o Ministério do Trabalho, porque ele viu na necessidade que o país que estava na transição de urbanização, os empregados estavam ficando numa situação de fragilidade perante o empregador. Então, houve-se uma necessidade de amparar o trabalhador diante dessas contingências, diante de conciliar o empregador, os conflitos entre empregador e empregado. Então, foi regulamentada uma lei, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, aplicando e protegendo o empregado. No entanto, hoje, depois de 75 anos, em dezembro de 2016, foi proposta ao Congresso uma proposta-lei número 6787 de 2016, onde previa a alteração de 7 artigos. Posteriormente, em 2017, em abril de 2017, foi proposta um projeto-lei substituto pela Comissão Especial, onde previa uma alteração de mais de 100 artigos na CLT. Isso foi um impacto muito grande, porque em qualquer matéria hoje no Congresso é preciso 308 votos para ser aprovado qualquer tipo de matéria. E uma legislação, uma alteração onde altera toda a legislação trabalhista, extingue o direito dos trabalhadores e altera, ela foi aprovada pela maioria simples, que é 257 votos. Então vê aí já uma estranheza, porque o processo foi um processo muito rápido. No final de 2016 ele foi apresentado e em julho de 2017 ele foi aprovado. Então vê já que tem uma celeridade estranha no processo. Então muitos doutrinadores como Fonseca, ele disse que aí houve um acordo político entre o Poder Executivo e o Senado Federal, porque não é normal, o país brasileiro foi um dos únicos países, o único país em todo o mundo que alterou um nível de leis tão elevado em tão pouco tempo. Não foi normal essa alteração, foi uma coisa muito estranha que aconteceu no Congresso. Então já verifica uma estranheza, porque ele foi estruturado com mais de 800 emendas e 400 emendas foram acolhidas no processo. Então, disseram que o relator Rogério Marinho afirma que era necessária essa alteração, tendo em vista que hoje o país não é mais um país rural, é um país moderno, então o mundo todo avançou significativamente, então era obrigatório que houvesse uma regulamentação nova para que os conflitos entre funcionário, entre empregado e empregador fossem resolvidos de maneira inteligente. Por isso a lei foi aprovada e passou pelo Congresso numa tramitação periódica muito rápida. E então alguns deputados, como Benedita da Silva, Helder Salomão, Daniel Almeida, eles não concordaram com a proposta. Disseram que aquela proposta desconstrói o direito brasileiro e a mesma coisa que rasgar a Constituição Federal, porque muitos direitos outrora já garantidos pelos trabalhadores, eles foram extintos. Então, mas como eles tinham como obrigação resolver isso muito rápido eles queriam resolver esse problema de ajudar o empregador e não o empregado, então teria que resolver isso muito rápido. Então já aprovaram a lei com a ideia de posteriormente regular uma medida provisória, editar uma medida provisória para regular os termos que eles não concordassem. Porque se eles alterassem e demoraria até que chegasse na presidência da República, demoraria um tempo para ser aprovada a lei, e eles não queriam isso. E dia 28 de abril também teria uma manifestação nacional, onde os brasileiros iam para as ruas e se mostrariam que era contra a reforma, que não iria se concordar e mostrariam que era contra, paralisaria todo o Brasil. E isso não poderia acontecer. Então, no dia 26 de abril, eles aprovaram a lei, sem qualquer motivo e sem qualquer ressalva. Então, o motivo as horas letidas, no entanto, ela foi regulamentada em face de eles tentaram extinguir essas horas letidas, tendo em vista que os brasileiros, que o empregado despende muito dinheiro, é muito oneroso para o empregador pagar horas letidas para o empregado, a hora de percurso e ainda pagar o transporte, porque formos olhar nessas condições, é muito oneroso mesmo. Alguns, como o Valdir Colato, ele disse que o tempo que o empregado ele anda
São Paulo, no ônibus, ele está dentro do ônibus, ele não recebe horas letidas e está num trânsito muito difícil, porque o trânsito em São Paulo é muito complicado e isso ele não está recebendo. Mas como o empregador, ele fornece o transporte, ele já tem que pagar, então ele é punido por ajudar o empregado. Essa é a visão do Congresso. Então ele seria punido, em aspas, né, punido por ajudar o empregado. E isso, na nossa visão, ele está ajudando o empregador, mas o empregado aí ficou desamparado, porque se ele anda 2 horas de percurso e 2 horas de volta, já perde 4 horas no dia, e isso ele não é pago por isso. Então, alguns posicionamentos de alguns doutrinadores, eles disseram que isso viola as condições de trabalho, porque já foi garantido isso alguma vez, já foi garantido lá, os trabalhadores foram arduamente conquistando esses direitos. Então, mas o Congresso, ele afirma que teria que ter tirado esse direito, tendo em vista que hoje o Estado tem péssimas condições de trânsito, péssimas condições de transporte, não tem transporte suficiente para as pessoas, e o maior número de pessoas que andam nos transportes coletivos na cidade são os trabalhadores, porque eles vão para o trabalho cedo e à tarde, voltam para o almoço, então despende aí muito tempo. E o Estado, ele ficou inerte a isso, porque já foi imposto ao empregador essa obrigação de transporte. Então, como ele gera uma certa comodidade para o Estado, tendo em vista que o Estado agora ele não precisa se preocupar, já que o empregador já tem a obrigação. Então, por isso, foi um dos motivos, foi um dos que motivaram, eles usaram essa atual situação do país, motivando a situação e tiraram o direito do trabalhador, sem que deixasse o trabalhador decidir. Mas isso tem causado um impacto muito grande. Os trabalhadores rurais, por exemplo, como já foi dito, eles saem de casa, é muito longe para defender o teu local de trabalho, então ele chega até a empresa e despende muito tempo. Isso para ele foi uma tristeza, tirou um pagamento muito alto dele, porque horas letidas elas são consideradas como hora extras perante a lei. Já na súmula 90 já diz que elas são consideradas horas extras. Então ele viola o valor social do trabalho, porque ele está indo para o trabalho, já está à disposição do empregador estar indo em sua casa. Então viola as condições de trabalho e trata-se de um retrocesso social. A Vólia Bonfim, ela diz que é o fim de dignar da pessoa humana, e também trata de um retrocesso social, porque o retrocesso social, o princípio do retrocesso social, ele abrange e ele defende o progresso social. E desde que nós, brasileiros, conquistamos um direito e esse direito é tirado de nós, e isso trata-se de uma violação ao princípio, porque nós já conquistamos o direito e esse direito foi tirado de nós. É prejudicial aos trabalhadores e com uma óbvia perda ao trabalhador. É algo muito prejudicial. É notório verificar que a prejudicialidade da hora centímetros hoje já é extinta do ordenamento jurídico para os brasileiros. E o direito intertemporal, ele trata-se, esse foi o objetivo principal do trabalho, foi descobrir se os trabalhadores teriam o direito adquirido ou não, se eles teriam segurança jurídica perante o trabalhador. Isso aqui causou uma divergência nos estudiosos até hoje, porque a reforma trabalhista ela veio e não disse se teria se os trabalhadores que já estavam contratados antes da vigência da lei, se eles continuavam a receber ou não. E isso não veio na reforma, não editou esse texto dizendo isso. Mas como os contratos trabalhistas são pactos contínuos, todos os dias se renovam, entenderam-se que por se tratar de direito material, as novas regras vão se aplicar imediatamente. E de acordo com o artigo 6º da LINDB, diz que todas as leis que são novas se aplicam aos contratos em vigor imediatamente. E respeito ao direito adquirido, a coisa julgada é o ato jurídico perfeito. Então aí verifica-se que aos contratos contratados antes do dia 11 de novembro vão ser recapitulados no dia 12 e todas essas normas serão vigentes no próximo contrato, não vão ser adequadas ao contrato anterior. Mas também o doutrinador Henrique Correia, ele diz que essas regras somente são alteradas se forem benéficas ao trabalhador. Bruna de Sá, uma estudiosa da lei, ela fala assim, que os contratos, se forem contratados ali na vigência da lei anterior, contratou dizendo que o empregador tinha o direito das horas itineres, ele não pode ser tirado desse direito dele, porque já é contratado, ele foi contratado sobre essa norma. Mas os contratos contratados por convenções coletivas ou acordos coletivos, eles têm duração de 2 anos, o
não pode ultrapassar 2 anos. Dessa forma, se ele foi contratado ano passado com essa norma, com esse tipo de contratação, não pode, pela nova lei, ser regido por essas normas. E esse direito não pode ser tirado dele. Somente o ano que vem, quando vencer os 2 anos de contrato, pode ser alterado com as novas regras. Necessita, então, para que a lei atinja esses contratos, é necessário que haja uma nova contratação, senão não atinge os contratos. Entende-se assim, por Henrique Correia, que aos contratos entrados em vigor, aos contratos que foram antes da entrada da lei em vigor, vão ser repactuados e somente poderão ser considerados pela nova lei se forem repactuados depois do dia 11 de novembro. Já teve até uma sentença em Goianésia com o juiz do trabalho dizendo que aos contratos que foram pactuados antes, ele se extingue no dia 10 de novembro. A partir disso, ele não tem direito adquirido, o trabalhador, porque ele, a partir do dia 10 de novembro, o contrato encerra aí, ele não tem mais, até aí ele teria o direito às horas letinas. O dia que a lei entra em vigor, ele não tem mais esse direito, então não tem direito adquirido. Então aqui a gente já pode verificar que a lei desampara o trabalhador, ela não ajuda, porque se um trabalhador rural, ele só foi trabalhar na empresa pelo motivo que teria pago as horas letinas, e a partir do momento que entra em vigor, ele perde esse direito, então ele está desamparado perante a lei. Mas a justiça não proibiu o direito às horas letinas, ela só tirou a imposição do trabalhador. Dessa forma, eles poderão ser repactuados por acordos ou convenção coletivas. Hoje o trabalhador, porque isso deu autonomia para o empregador. Então hoje o trabalhador e o empregador podem pactuar um contrato por acordo ou convenção coletiva e dizer que o trabalhador tem o direito às horas letinas. Então aqui eu concluo dizendo que o trabalhador ele tinha o direito e hoje foi extinto. Então é uma falácia dizer que não teve uma extinção, não desamparou o trabalhador. Igual os próprios deputados, porque foram 26 votos contra e 50 votos a favor na reforma. Os próprios deputados afirmaram contundentemente que era mesmo que rasgar a Constituição Federal. Porque tiraram muitos direitos, deixaram muitos trabalhadores desamparados. Isso foi um desamparo muito grande para o trabalhador. Uma hora ele está amparado pela lei, outra hora ele está perante o trabalhador, e eles disseram, o próprio relator da reforma, que foi o Rogério Marinho, afirma que eles poderão, agora que o trabalhador poderá ter esse direito, porque antes, pela excessiva onerosidade do empregado, ele não pagaria o transporte bom, ele pagaria pela imposição legal, o transporte era ruim, porque ele também teria que pagar, então isso seria uma penalidade. Agora, tirou essa imposição, o empregador poderá voltar ao transporte com boas condições e não precisar de pagar. Mas aí vem a pergunta, se antes com a imposição legal, ele não pagaria, e agora, será que ele vai pagar com essa imposição? Não tem mais. Então, o empregado ele ficou desamparado perante o empregador. Ele não precisa mais. Se ele chegar na empresa e precisar de pactuar essas horas letinas do empregador falar que não tem condição, não tem como ele bater de frente, porque hoje o mercado está muito concorrido, as pessoas não têm condição de trabalho e as condições de trabalho são ruins, e o jeito que nós precisamos de emprego, nós vamos adequar as condições do empregador. O empregador não vai se adequar às nossas condições de trabalho. Então eles verificam aqui que o governo brasileiro, ele desamparou o trabalhador e amparou o empregador. Ele tirou a excessiva onerosidade do empregador e deixou tudo a cargo do empregado. E hoje o trabalhador é considerado como um homem robô, porque ele tem mão de obra barata e não é considerado pela sua mão de obra. Então isso era o que eu tinha que expor, e eu passo a palavra para a professora Camila e deixo aqui uma frase que eu fiz para dar um impacto no trabalho. E era tudo isso. Obrigada. Muito nós agradecemos. Pode respirar. Nós faremos agora, com o protocolo, passaremos a palavra aos professores, eu inicio pela nossa professora obrigatória, a professora Lorena, e depois a gente passa as considerações da professora de Maria. Obrigada, professora. Bom dia. Bom dia, Ruth. Parabéns pelo seu trabalho. Essa questão trabalhista, eu acho que a gente já vai ter muita surpresa pela gente já vivendo, né? Enfim, o Brasil é tão estratégico, se você pegar o Congresso, eles são tão estratégicos. Você tinha um MP que maneirava os impactos da reforma e que eles deixaram
passar o tempo, até perder a vigência. Então, assim, como a MP foi meio que uma coisa assim, vamos acalmar o sindicato. Mas aí depois todo mundo esqueceu, passou, a gente continua trabalhando. Eu acho que o Brasil é o país que mais se aproveita de crise para tirar direito de quem quer que seja. Né? E quando a gente pensa em trabalho, a gente tem que lembrar que o trabalho está lá nos direitos fundamentais, não é uma coisa assim, é só direito ao trabalho. Você tem que pensar que é direito constitucional, enfim. E a questão de crise econômica não seria justificativa para se mexer em um direito fundamental tão importante. A gente vive muito isso, e tudo que você falou é muito verdade, essa questão de desonerar o empregador. Por mais que você pense que o empregado sai caro, a gente sai mesmo, né? Cada empregado vai custar aí cerca de 80% a mais do seu salário